Agora 8 horas, 1 minuto em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, recebendo no programa hoje o promotor Marcelo Lessa, ele é da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva de Campos, e vem para bater esse papo e trocar essa ideia aqui no programa sobre essa situação, né, da crise econômica no município, em especial no município de Campos, e quem sabe algumas alternativas aí vindas do promotor Marcelo Lessa. Luiz, voltamos com você e com o promotor Marcelo Lessa. Só para terminar o que a gente estava conversando aqui no intervalo, em relação ao que a gente falou no fechamento do último bloco, qualquer pessoa, você falou o caso da escola que a sua esposa trabalha, Marcelo é autoridade para falar, autoridade investida. O que eu aconselho é qualquer pessoa que seja submetida a ambiente público, uma pessoa que eu não quero, sobretudo no ambiente público, onde há crianças e fechado, ambiente escolar, e uma pessoa que queira insistir em não usar máscara, além da multa que é aplicada como pena individual aí pelo município, eu aconselho chamar a polícia. Bom, em primeiro lugar, né, você falou numa reunião numa escola, né? Caberia a direção da escola exercer a autoridade dela e botar para fora essa pessoa, inclusive chamando a segurança e botar para fora, fosse quem fosse, não importa, fosse quem fosse, né? E sem prejuízo do que o Aloysio falou. Logo, no MP, por exemplo, não entra sem máscara, mas nunca. Lá não entra de hipótese alguma sem máscara. Você já pensou se esse indivíduo vai ao supermercado, essas coisas? Como é que é isso? Não vai, né? Só aplicar a multa, né? Ou o supermercado não deixar entrar. Botar para fora, inclusive com a segurança. Shopping, pôr para fora. Né? Realmente. É lamentável, é muito lamentável isso tudo. Aí você faz um isolamento, faz o distanciamento, estamos aí há 6 meses. Desculpa perguntar, Cláudio, mas qual é a escola? Pequeno Jornaleiro. Esse fato foi quando? Deve ter, no máximo, 15 dias. Posso averiguar certinho a data exata, mas aproximadamente 2 semanas, ou menos até. Bem, enfim, Marcelo, a pauta é crise financeira. Eu vou repetir aqui a pergunta cerne da questão, a pergunta eixo, com suas muitas variantes. Vou repetir que a pergunta que fiz a você no painel publicado no último sábado e a sua resposta. O governo, Rafael Diniz, enviou à Câmara a previsão orçamentária de 1,7 bilhão para 2021. Mas, em painel publicado pela Folha em 1º de agosto, o economista Alcimar Chagas, professor da UENF, calculou em 1,57 bilhão. Projeção classificada como otimista, em painel de 29 de agosto, pelo também economista Roberto Rosendo, diretor da UF Campos. O fato é que 1,1 bilhão desse dinheiro já está comprometido só com folhas de pagamento de servidor. A solução aritmética para Campos? Qual? Você respondeu. De acordo com a análise dos economistas, parece sobrar muito pouco para investimentos. E com os números não há mágica. Assim, caso o próximo prefeito não queira endividar o município, só terá 2 saídas. Aumentar a arrecadação, por exemplo, incrementando a execução fiscal para cobrar os devedores dos tributos municipais, IPTU e ISS, notadamente, ou cortar despesas. O que vai desde a redução da estrutura da administração, incluindo o pessoal, até contratos que não digam respeito à prestação de serviços essenciais, como propaganda, ou ambas as iniciativas. Note-se, todas elas extremamente... Sem dúvida. Eu reitero isso, eu acho que o caminho é esse, nessa ordem que eu coloquei. Né? Pode ser que num cenário mais catastrófico é preciso fazer tudo isso. Não só aumentar a receita, como cortar a despesa, tudo isso. Repactuar contratos, pelo fato de que no cenário atual vai ser um faz de conta, manter no papel aquilo que se sabe que eventualmente não vai conseguir ser pago, né?
Mas eu acho que todo dever de casa deve começar, penso eu, por fazer entrar no Tesouro os recursos que nunca deveriam ter sido sonegados. Portanto, a primeira coisa a ser feita, na minha opinião, para que dê autoridade moral para se cortar serviços e principalmente para que, se for o caso de chegar a cortar pessoal, se possa fazer isso com autoridade moral, é aumentar a receita a partir do momento a partir da cobrança da inadimplência relativamente aos tributos municipais, ISS, PTU, né, os tributos municipais. Uma vez zerada a inadimplência, ou bem próximo disso, aí sim, aí não dando certo, tem que buscar outros caminhos. E, claro, buscar atrair recursos, explorando talvez alguns outros setores que ainda não tenham sido explorados, como turismo. Acho que nós comentamos em turismo, todos nós, acho, os 4 painelistas que fizeram comigo, comentaram da vocação turística da cidade, né? Espaços eventualmente subutilizados, que no momento já não atendem mais a finalidade para a qual foram concebidas, ou cuja época hoje já não justificaria a concepção que na época eventualmente justificou pensar em privatizá-los, também pode ser uma saída, né? Mas, antes de tudo, me parece, para que tenha essa autoridade moral para fazer tudo isso, é preciso que cobre a inadimplência, inclusive até para sugerir também. É preciso que cobre a inadimplência. Porque, na verdade, a coisa mais fácil que tem que cortar para cortar é a despesa dos outros. Né? Quer dizer, é aquele ditado popular que eu e Rodrigo usamos, né? Coincidentemente, não combinamos em perguntas diferentes. Né? Só nós trocamos um pouco gritar, eu não lembro se é briga ou grita, eu vi o ditado como grita, né? Em casa onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Ele falou, na casa onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, mas isso não altera o sentido do pensamento, né? Quer dizer, é muito fácil sugerir que corte a despesa alheia, né? Mas eu só posso sugerir que corte a despesa alheia, em primeiro lugar, se eu não devo nada. Né? Estou com as minhas obrigações tributárias em dia, que quem sabe não estivessem em dia, não era preciso efetuar aquele corte. Né? E, evidentemente, ter parcimônia nas despesas públicas, que sempre foi desejável, não só agora em que o recurso é escasso, mas mesmo quando o recurso era abundante, sempre se espera do gestor gastar bem, né? Gastar com responsabilidade. Quanto mais quando se trata de um período de notória escassez. Então, também, para que tenha autoridade moral para poder fazer cortes, é preciso que se gaste bem, se gaste realmente naquilo que é essencial. Né? O que a gente espera é que se conduza o dinheiro público como se conduziria os próprios recursos. É isso que a gente sempre espera. Né? Independentemente da capacidade do gestor, né? Seja ele qualquer que seja de formação, tenha ele qualquer que tenha o nível de instrução, não importa, mas já será um bom gestor se gastar o dinheiro público como gasto seu. Se tivermos um gestor que gasta o dinheiro público tal qual gastaria o seu dinheiro, ele já será um bom gestor. Até aquela famosa frase, definição da Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica que marcou a época nos anos 80. Na nossa época, né? Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Aquele duplo que sepultou aí o Bloco Socialista, né? Junto com o João Paulo II, que era polonês. Isso. Karol Wojtyła, o nome polonês dele. Mas Margaret Thatcher dizia que não existe dinheiro público, existe dinheiro meu e seu, que a gente paga de imposto. O dinheiro não é público, o dinheiro é nosso, né? Exatamente. Você fala dinheiro público, você parece que está... É de um terceiro, é verdade. O dinheiro é nosso, né? É verdade. É verdade. Tendo essa consciência, independentemente da formação, já será um bom gestor. Tem aqui uma pergunta da Silvana Venâncio, minha colega de FAFIC, jornalista, de Bom Jesus do Itabapoana, aqui no grupo do programa. Um beijo para você, Silvana.
Qual a melhor saída para tentar sanar esta crise, que afeta todos os âmbitos de Campos? A melhor saída? É. Francamente, eu não sei. Melhor não vai ter saída. Melhor seria se os recursos do petróleo voltassem a ser abundantes, paralelamente a isso, se gastasse com parcimônia, né, poupasse recursos, ainda assim cortasse o que era desnecessário, os serviços públicos fossem eficientes, de modo que se alcançasse o máximo de resultado com o mínimo de esforço e de despesa, e tudo funcionasse muito bem. E aí a gente acordasse do sonho. Essa seria a melhor saída. A melhor saída seria nós sonharmos. Dentro da realidade, pode ter uma saída menos ruim, né? Repito, por isso que eu bato na mesma tecla, posso estar parecendo repetitivo. Primeiro passo para que seja uma saída menos ruim, porque é uma saída legítima, zerar a inadimplência. Depois, começa-se a cortar despesas. E aí a saída realmente vai ser ruim. Alguém, infelizmente, vai perder nesse sentido. E quando eu digo perder, não é nem perder o indevido, não. É perder até o que é devido mesmo. Mas, infelizmente, se não tiver jeito, vai ter que ser esse o caminho. Mas sair cortando indiscriminadamente não me parece que deva ser a primeira opção, né? É porque existem serviços públicos essenciais que a gente tem que tentar preservar, porque tocam diretamente a vida das pessoas que mais necessitam. Então, não tem como cortar, né? Quando a gente pensa numa reestrutura de órgãos públicos, não é tão simples assim. É uma coisa um tanto quanto complexa, né? Há uma unidade de saúde lá num local que atende pouquinha gente, mas é um local isolado. Imagina se fecha aquela unidade num local isolado, porque tem pouco movimento e a mais próxima se distancia quilômetros, ninguém passa mal, vai chegar morto na mais próxima. Quer dizer, não é simples, não é uma engenharia tão fácil, né? Que só mesmo quem tem o conhecimento interno da máquina pública é que vai poder saber realmente o que pode ser enxugado sem que falte o serviço essencial, que é a grande preocupação. Por isso que eu repito, o início do dever de casa deve ser feito pela cobrança da inadimplência, né? Pelo incremento da arrecadação própria. A arrecadação própria tem que ser incrementada. Tem aqui uma pergunta, Marcelo. Deixa eu engatar no que você está falando, porque é uma pergunta muito pertinente. Eu não estou falando de imposto, eu estou falando para cobrar o que já era devido, que eventualmente... Sim. Tem uma pergunta aqui do telespectador Flávio Barreto. O recurso do Fundecam, tudo isso tem que ser cobrado e a gente vê o que precisa, além disso, ser feito. Deixa eu só engatar aqui a pergunta do Flávio Barreto, o telespectador, Marcelo, porque senão a gente vai passar da pegada que vai de encontro com o que você está falando. Como cobrar a inadimplência de uma economia falida? Às vezes a economia falida depende do devedor. Às vezes a empresa não tem nada, mas o sócio tem bens, penhora os bens dele. Se você não pagar alguma coisa sua pessoal, você não pode ter o seu bem penhorado? Às vezes a empresa faliu, mas o sócio tem bem. Para isso existe remédio jurídico, é a desconsideração da personalidade jurídica. Eventualmente, se a empresa que deve um determinado tributo faliu, mas o sócio tem bem, é possível se desconsiderar a personalidade jurídica e os bens pessoais do sócio. Agora, o que não pode é um pequeno número de pessoas que eventualmente se beneficiou de recurso público e não prestou conta, caso isso ocorra, estou falando de situações em tese, né? Caso isso ocorra, ou que eventualmente, durante muito tempo, sonegou tributos obrigatórios e eventualmente, a empresa que era devedora, por alguma outra razão, não está mais saudável financeiramente, o sócio esteja bem financeiramente e acha que isso é justificativa para continuar devendo. E, mais do que isso, sugira cortes dos outros, né? Quer dizer, isso eu não vejo legitimidade. Eu não vejo legitimidade em quem esteja devendo sugerir que corte antes de pagar as próprias dívidas.
Então, primeiro paguemos as próprias dívidas para depois sugerir o que deve ser cortado. Essa é a minha concepção. Que é muito fácil. É a história da casa em que falta o pão, né? É muito fácil sugerir corte no serviço dos outros, nas coisas dos outros. Né? Quer dizer, onde vamos economizar? Naquilo que não me afeta. É fácil fazer isso. Então, por isso que a ordem deve ser essa. Né? Você citou o Prev Campos. Tem aqui uma pergunta talvez seja o nosso telespectador mais fiel, tá aí desde o início do programa, em 8 de... Perdão, Marcelo. Uma pergunta aqui, você falou do Prev Campos. Tem uma pergunta aqui do telespectador Maurício Batista Forel, que é o nosso mais fiel, está aqui participando, interagindo desde o primeiro programa, lá em 8 de março de 2019, quando a Continental AM passou a Folha FM e começou a Folha no Ar. Marcelo Lessa, conta a CPI de um rombo na Prev Campos, que foi entregue ao MP. Como está? Eu não sei dar essa notícia agora, assim, de cabeça, sem acesso a recurso, mas sem acesso aos arquivos, e não tem como responder agora em que pé está, em que fase está. Mas certamente tudo que é entregue lá ao MP para apuração está andando. Agora, qual é a fase atual, o que falta ser feito, que medida foi tomada, o que falta ser tomado, eu não teria como responder sem consultar, né, o histórico de tramitação. Não me lembro nem o número de procedimento disso. Né? Existe fato, investigação a respeito do Prev Campos, como existe do Fundecam, né, de recursos tomados do Fundecam para empreendimentos que não se realizaram. Existem várias investigações nesse sentido, mas eu não saberia dar esse retorno para o telespectador sem consultar, só indo lá para saber, ou consultando, enfim, os arquivos que hoje a grande maioria estão online, né, até por conta da pandemia. Nós também estamos prioritariamente em home office, mas nada parou, o MP continua funcionando normalmente. E, aliás, se teve alguma coisa boa na pandemia, foi a virtualização, né? Nós evoluímos talvez 10 anos em tramitação virtual de todos os procedimentos, que talvez não tivéssemos evoluído não fosse a pandemia. Foram 10 anos em 10 meses. Né? Mas eu não saberia dizer por isso. Não tenho aqui em mãos essa informação, não tenho como falar com ele, mas certamente está andando. Né? E, pelo que eu me recordo, era uma questão contábil, demandava análise contábil, né? Enfim, era uma questão que me parece que tinha que analisar aplicação financeira, não é isso? Rentabilidade, né? E isso está sendo deliciado, enfim, então, está andando. Eu não sei dizer a que resultado se chegará, nem poderia adiantar, é evidente, né? Aliás, não me recordo nem se está comigo, pode ser que esteja até com outro colega, não teria nem como adiantar o resultado, como também ninguém poderia adiantar o resultado, e muito menos informar em que pé está. Mas, não só ele, como qualquer cidadão, investigação é pública, pode obter essa informação indo lá, ou mandando e-mail para os canais de comunicação, e aí vai ter uma informação precisa quanto a isso. Vocês próprios, tá? À vontade, à disposição. Eu só realmente não sei dizer, senão falaria sem problema nenhum. Só não poderia adiantar resultados, né? Adiantar o que se vai fazer, até sob pena de falta disciplinar. Não poderia adiantar o que vai ser feito. Mas o que eventualmente já foi feito, em sendo pública a investigação, eu falaria sem nenhum problema. É que realmente eu não sei, não tenho essa informação aqui nesse momento. Desculpa o telespectador fiel seu não ter respondido, mas se mandar um e-mail, ele terá a resposta. Tem que também o telespectador Alcenir Bueno. Ele é economista. Ele é economista. Não é economista ele? Eu estou me confundindo. Alcenir Bueno, não sei dizer se ele é economista. Na verdade não o conheço, mas ele dirige uma pergunta a você. É Fraga que é economista, né? Que é um economista. Alcemir Chagas, Alcemir Chagas, que é economista. Alcimar Chagas, aliás, perdão. Então estou confundindo. Parecido, estou confundindo. O Alcenir Bueno é um telespectador aqui e se identifica como servidor público municipal. Ele fala aqui: parabéns ao Grupo Folha e ao promotor e professor Marcelo Lessa Bastner pelo debate.
tenho a impressão que eu tive um aluno com esse nome, Alcemir Bueno. Acho que ele foi meu aluno. Como campista e servidor público municipal, estou muito preocupado com a situação dos aposentados e pensionistas em função do rombo na Previcampos. Confio sempre na intervenção judicial para reparar o povo campista, em especial o seu servidor, nesse grave caso. Quer dizer, não é uma pergunta, é uma observação, né? Eu posso dizer que eu compartilho a mesma preocupação, porque eu falei isso na entrevista que eu dei também, né? E aí é uma opinião pessoal que até divergiu de alguns dos colegas que foram entrevistados. Eu não acho que o servidor público seja o grande vilão da crise financeira de ente público nenhum, ao contrário do que muitos acreditam, né? Servidor público estável não é sinônimo de ineficiência. Existem mecanismos para cobrar a produtividade do servidor público, né? Servidor público pode ser demitido por ineficiência, basta que se instaure um inquérito administrativo. Quer dizer, a estabilidade não é empecilho à eficiência do serviço público. Ao contrário, ela protege o servidor público do assédio, eventualmente, do assédio político, né? do assédio moral, né? Faz com que o servidor público tenha a garantia de que serve ao público, não ao governante, né? Evita que o servidor possa ser manipulado ao sabor do governante. Então, essas garantias do servidor público, que sempre que se ensaia alguma reforma e se indica isso como solução para as mazelas das crises econômicas, eu acho isso equivocado. Não creio que reduzir os benefícios e as prerrogativas do servidor público seja a solução para a crise financeira nenhuma, porque não creio que nelas esteja o motivo da crise financeira, né? E salário é sagrado para qualquer servidor público, ativo ou inativo. O servidor público inativo merece o mesmo respeito, o mesmo carinho do que o servidor público ativo, né? Muito mais, talvez, porque justamente no período de maior fragilidade, quando a idade chega e, eventualmente, as doenças associadas à idade, talvez é quando ele mais precisa de salário, né? E compartilho a preocupação, endosso aí a preocupação do seu ouvinte. Cláudio, só me permita aqui voltar à pergunta anterior, quando me foi solicitada uma informação sobre um procedimento específico. Sim. Vou divulgar um e-mail, Cláudio, que eu mandei até para o seu... a minha assessora está ouvindo a entrevista e até me mandou aqui na mensagem, no e-mail nosso lá, onde não só esse seu ouvinte, como qualquer pessoa que esteja ouvindo, pode saber informação sobre qualquer procedimento em tramitação no MP, que é o protocolo CGO@MPRJ. Estou mandando para o seu e-mail, Cláudio. Aí, se você quiser conseguir, né, fica mais fácil. Né? É protocolo CGO de Campos dos Goytacazes. Né? Tá aqui já. MPRJ.mp.br. Eu asseguro que por meio desse e-mail a informação vai ser prestada, inclusive para vocês, se quiserem. Podem mandar para lá que... Vou jogar lá no feed, lá na... A informação de em que fase está, né? Não deve haver nenhum sigilo, a não ser que haja algum documento de conta pessoal juntado, não me lembro se há, creio que não haja, mas não havendo algum sigilo, se quiserem ter acesso às principais peças, está à disposição. Se for meu, inclusive, já está deferido. Não precisa nem pedir, já está deferido o acesso a todas as peças, se for público, né? Não tiver nenhum sigilo, que eu acho que não tem, creio que não tem. Não tendo, já está até deferido o acesso integral a tudo que foi feito. A mais absoluta transparência. O MP não parou na pandemia, né? Nós continuamos normalmente e concomitantemente às medidas que se tornaram prementes da pandemia, as outras medidas, as outras investigações em andamento, pelo menos no meu órgão de execução, não sofreram nenhuma solução de continuidade. Eu tenho feito audiências virtuais, inclusive, normalmente com a mesma pauta que tinha quando eram presenciais. É o que eu te falei, nós evoluímos muito em termos de tecnologia. A única herança que essa pandemia deixou foi essa evolução tecnológica, né? Que nós já tínhamos e não explorávamos, inclusive. Skype não é novo, né? É antigo, né, Luiz? Sim. Né? E a gente há aparelhos caríssimos para fazer uma videoconferência, né? Tinha
aparelhos que não se comunicavam com o outro, a gente não tinha a dimensão da videoconferência como a gente está tendo agora e da transmitida ao vivo para centenas, milhares de pessoas, né? A gente não tinha essa visão, e eram tecnologias que estavam ali, não foram inventadas em uma semana quando a pandemia se avizinhou, né? Nós nos acostumamos e nos abrimos a ela, e eu acho que isso veio para ficar. Acho que algumas coisas vieram para ficar, e é a única herança que a pandemia vai deixar, sem prejuízo evidente de saudável contato pessoal. Eu se tivesse a opção de estar aí com vocês, eu preferia estar aí com vocês para dar o meu abraço no Cláudio e no Aloysio e tomar esse cafezinho que o Aloysio está tomando, que me deixou com uma água, sentir o cheiro do cafezinho. Né? Mas esse é o meu, Marcelo, o do Cláudio é melhor. O cafezinho da Folha é muito gostoso, estou com saudade do cafezinho da Folha. E o Alcenir Bueno se identifica aqui. É fantástico. O Alcenir Bueno, sou professor em bacharel de Direito pela Uniflu. Marcelo, deve ter sido seu aluno. Acho que sim, acho que me lembro dele. E, Cláudio, são 8h27, o meu puxão de orelha antes do seu patrão, então vamos para o intervalo. Vamos sim, são 8h27. Rápido intervalo comercial e a gente volta a conversar com o promotor Marcelo Lessa aqui no programa Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Para você que está com o nome negativado no SPC Serasa,